agora essa visita, né, que o governador vai fazer. A gente vai acompanhando ele aqui, já entrando no hospital de campanha. Ele vai observar, né, esses leitos, esses locais, né, os respiradores, os equipamentos também, equipamentos de alta tecnologia, para dar suporte a esses pacientes que vão precisar de uma atenção, né, maior, sendo transferidos para as UTIs. Então a gente está acompanhando agora, nesse momento, essa visita técnica do governador Rui Costa aqui no hospital de campanha da Arena Fonte Nova, que vai ser gerido pela Obras Sociais Irmanduz, que vão fazer a gestão aqui do hospital de campanha da Arena Fonte Nova. Segue aqui acompanhando, Zé, porque geralmente o que é que o governador faz? Ele faz aqui esse caminho, né? E ele pode entrar em alguma sala para observar alguma sala em específico, ou ele pode já ir diretamente naquela sala onde nós estávamos aguardando, que tinha o púlpito. Então a gente segue aqui acompanhando. Vamos entrar aqui numa UTI. A gente está ouvindo aqui a subsecretária de Saúde, né, Tereza Paim, já conversando com ele, mostrando o roteiro que eles vão fazer aqui nessa visita técnica no hospital de campanha da Arena Fonte Nova. A gente mostra ao vivo aqui no Balanço Geral a visita técnica do governador Rui Costa ao hospital de campanha aqui da Arena Fonte Nova. Vamos tentar aqui também se aproximar para saber, né, já do governador em relação. Governador, quem vai fazer primeiro aqui? Como é que tá? Estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. O senhor poderia já responder aqui para a gente, governador, sobre esse investimento que tem sido feito aqui na Bahia, né, já com a abertura aqui do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, esse investimento que foi feito para salvar vidas, né, já está em quanto esse valor? Olha, eu não tenho os números aqui, hoje passando para inspecionar aqui as instalações, amanhã começa a funcionar. Nós já começaremos com leitos clínicos e iniciando a abertura dos leitos de UTI. Então a abertura será diária, aqui não vai abrir tudo de vez, abre amanhã, sexta, sábado, abrindo até chegar a lotação máxima de 100 leitos de UTI. E eu já determinei também a abertura do metropolitano. Hoje, pela manhã, já teve uma reunião da Procuradoria-Geral do Estado com a CESAB para discutir a forma contratual e a gente fazer uma contratação emergencial. Paralelo a essa contratação emergencial, nós seguiremos com o processo de licitação da PPP, porque lá será um hospital gerido pela PPP, então vamos ter uma gestão provisória só para leitos de UTI e, paralelamente, segue o processo de licitação para um contrato de PPP lá do metropolitano. Eu quero chamar a atenção que, eu diria, são os últimos recursos que nós temos, são 100 leitos aqui e 100 leitos lá no metropolitano, e depois disso nós não temos mais recurso disponível para lançar mão, o que torna urgente e necessário as medidas. Tenho plena noção da dificuldade da implementação das medidas. Infelizmente vivemos uma crise econômica que se arrasta desde 2016 no Brasil, aprofundada pela pandemia. O Brasil, infelizmente, entrou para a história definitivamente como o pior país do mundo a cuidar da vida humana, a pior referência de como tratar uma pandemia. Então hoje nós estamos nos equilibrando entre evitar a morte pelo vírus e evitar a morte pela fome. Então, infelizmente, é esse ponto de equilíbrio que nós estamos buscando. Por isso, eu peço a compreensão de todos, dos empresários, dos trabalhadores, da população em geral. Adotamos medidas mais firmes, mais restritivas aqui na região metropolitana, onde o colapso é maior. Hoje o secretário municipal, falava com ele pela manhã, ele me mandou imagem das UPAs, já pacientes nos corredores, então a situação vai se agravando. Eu dou um exemplo de imagem para vocês entenderem. Eu reuni de ontem para hoje já com mais de 200 prefeitos. Até sexta-feira eu completo todos os 400 prefeitos reunindo virtualmente, por isso que eu cheguei aqui um pouco atrasado. Estava finalizando com a região de Alagoinhas e eu dei um exemplo que eu quero repetir aqui na TV. É como se o rio estivesse enchendo, inundando a cidade e as pessoas pedindo, pega mais 10 baldes, pega mais 100 baldes, vamos impedir a enchente pegando balde e tirando água. É como eu ouço algumas pessoas falando, vamos evitar a doença abrindo leito de UTI.
Alguém consegue impedir a enchente de uma cidade com balde de água, tirando o balde de água? Não. Nós não conseguiremos impedir a pandemia e a morte de milhares de pessoas abrindo leitos de UTI. É impossível. A única forma que tem é desviando o curso do rio, impedindo que a água chegue na cidade. Só vai parar de alagar a cidade quando a água parar de chegar, o rio não vier mais para a cidade. Só vai parar essa doença quando a gente contiver a contaminação. E por isso é fundamental. O vírus é uma doença coletiva, não é uma doença individual. Por isso que é importante a sua participação, o seu distanciamento social. Senão, não há controle possível do vírus se as pessoas coletivamente não ajudarem. Governador, obrigada aqui pelas informações, pela entrevista aqui, Zé. A gente vai seguir aqui acompanhando ele, que vai fazer um pronunciamento também depois aqui para a imprensa, a coletiva de imprensa, viu, Zé? A gente segue daqui acompanhando, mas se você tiver mais alguma pergunta, a gente pode tentar fazer assim para ele daqui a pouco. Pode falar. Maíra, vamos voltar ali para o governador, não tem problema algum? Vamos voltar para o governador, estamos com uma colega lá. A gente está ao vivo, prioridade é nossa aí. Pede, por favor, aí para que a gente mostre o governador, já que a gente está ao vivo, é mais interessante conversar com o governador. Tem uma pergunta para fazer ao governador. Até quando a gente vai esperar a vacina aí do Ministério da Saúde? Cadê a Maíra? Aqui, Zé, porque ele já está realmente posicionado, foi uma organização que fizeram, né, para a tentativa, ele vai entrar já ao vivo agora também, mas já faço sim essa pergunta em relação a essa questão das vacinas, né, para saber aqui. Ah, tá. Olha, Zé, muito do Ministério da Saúde. Começou aqui. Deixa meu canal sempre aberto aqui, porque eu quero perguntar segurar aqui a ordem, mas vou perguntar aqui até quando vou chamar aqui a subsecretária federal Tereza Paim para saber em relação. Olha, enquanto estamos aguardando aqui o governador, eu vou conversar com a subsecretária de Saúde, Tereza Paim, em relação às vacinas. Já tem alguma sinalização em relação a quando vamos receber novos lotes aí do governo federal para já começar a aumentar essa imunização aqui no estado? Então, Zé, na verdade nós recebemos 165.600 doses, já foram distribuídas imediatamente às 6h30, entre 6h30 e 7h30 da manhã, nós já estávamos distribuindo para todos os núcleos regionais e daí então para todos os municípios. Essa dose, ela é dividida, 50% para a primeira dose e asseguramos a segunda dose 50%. Portanto, essa é uma estimativa inicial, o Ministério mandou essa dose, mas nós não temos data definida para a próxima remessa do Ministério da Saúde. Então, Zé, em relação às vacinas, mas a gente vai tentar já voltar aqui para conversar com o governador Rui Costa, né, já para saber também do posicionamento, como é que tem sido também essas negociações e como é que está a realidade também no interior do estado, né? Ele que teve já essas reuniões com alguns prefeitos, já hoje pela manhã, agora à tarde a agenda continua cheia e até o fim de semana, como ele mesmo falou aqui, ele já vai ter completado aí todos os 417 municípios aqui da Bahia, né, nessa reunião para tentar conter o avanço do vírus no estado. Ele que já disse que não tem mais como abrir hospitais de campanha, que já esgotou todos os recursos, então essa é a última opção que o governo tem, além das medidas, né, que estão sendo implementadas, que são aí o toque de recolher, o fechamento do comércio, no final de semana a proibição de venda de bebida alcoólica pelos estabelecimentos comerciais, para tentar conter o avanço do vírus. A gente vai tentar aqui novamente se aproximar aqui do governador Rui Costa já para fazer mais alguma pergunta a ele aqui em relação a este cenário da pandemia da Covid-19 aqui no estado da Bahia. Ele que chegou um pouco atrasado por conta aí dessa reunião com os prefeitos, né, dos municípios. Ele está aí já nesse esforço coletivo já de tentar conter esse avanço do vírus, né? E como esse exemplo mesmo que ele disse, né, do balde de água, da enchente, né, que não adianta o rio está enchendo, você tentar conter aí a enchente do rio só com baldes de água, né? Que tem que ser um trabalho realmente coletivo para evitar que essa enchente aconteça. Então é isso que ele está tentando, né, mostrar para os prefeitos dos municípios, para conscientizar os moradores, né, das cidades baianas em relação à importância de manter as orientações de usar máscara, de manter o distanciamento social. A gente vai acompanhando aqui essa coletiva, né, essa visita técnica que o governador Rui Costa está fazendo aqui na Arena Fonte Nova, junto com a subsecretária de Saúde, também aqui representantes das obras sociais Irmanduz, que vão gerenciar aqui o hospital de campanha.
Inicialmente vão ser 50 leitos de UTI, 30 leitos clínicos, depois de forma gradativa esses leitos vão se ampliando e a estrutura já está toda aqui montada, já pronta para nesta quinta-feira, Zé, já começar a receber pacientes. Então a expectativa é que na noite de quinta-feira, pacientes que precisem ser regulados para UTI, eles já comecem a ser encaminhados aqui para o hospital de campanha e também na manhã de sexta-feira. Então é possível que na sexta-feira todos os leitos aqui já estejam ocupados, já que a gente tem visto a dificuldade, né, para o SAMU fazer essa transferência de pacientes, né? A gente tem visto que o SAMU tem tido muita dificuldade para fazer a transferência, né, das UPAs para leitos de UTI. Os hospitais particulares também estão lotados, então essa é mais uma opção para tentar desafogar o sistema de saúde. Então, esse hospital de campanha aqui já chega, né, com 80 leitos inicialmente, já para dar esse suporte na rede pública e particular de saúde também, já que muita gente de conta tem plano de saúde está sendo levado também para os hospitais públicos, né? Porque os hospitais particulares já estão também com sua ocupação máxima e a gente já está vivendo aí o início, né, de um colapso na rede de saúde do estado e também de Salvador. Zé, com você. Aira, segura, eu quero fazer umas perguntas ao governador. Pode colocar o microfone ali perto? Porque é coletiva, não existe aqui exclusividade. Todo mundo junto, só para ouvir o que ele está falando, só para ouvir o que é que ele está falando aí. Seria decretar fechamento total por no mínimo 20 dias. Essa seria a medida absolutamente necessária. Por que a gente não faz isso? Como é que as pessoas vão sobreviver? Nós estamos nesse momento no Brasil sem auxílio emergencial. A maior parte da população, nós vivemos numa região e no estado que tem um número de informais muito grande, pessoas que trabalham durante o dia para comprar comida para levar para casa para os filhos de noite. Então você tem que pensar nas duas coisas. Você tem que salvar para que essas pessoas não morram de doença e tem que salvar para que elas não morram de fome. Por isso que a gente vai tomando medidas medianas para tentar se equilibrar entre a morte pelo vírus e a morte pela fome. Infelizmente o país está à deriva, nós não temos uma condução e o Brasil, infelizmente, definitivamente entrará nos livros de história como o pior país do mundo que tratou essa pandemia. Governador, em relação às vacinas, já tem alguma sinalização? Por que ele não foi utilizado antes para abrir mais leitos? Porque nós temos uma programação, nós vamos abrindo conforme o avanço da doença. Então, o hospital está em licitação, ele vai ser gerido no formato PPP, parceria público-privada. E nós tínhamos, ele estava programado, abriu aqui a Fonte Nova, não é suficiente, vai abrir o Metropolitano. Eu só quero alertar que nós hoje temos quase 400 pessoas esperando. A Fonte Nova inteira dá 100 leitos, o Metropolitano inteiro vai dar 100 leitos de UTI. E acabou. Não há mais o que abrir no estado da Bahia. Então, para aquelas pessoas que ficam sinalizando que abre mais 100, abre mais 50, vai resolver o problema. Não vai. Ou a gente toma consciência, ou daqui a 15 dias nós vamos precisar de mais 1.000 leitos, de mais 2.000 leitos. É impossível, nós não temos nem equipe de profissionais para isso. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas. Eu fico, às vezes, surpreso de ver pessoas morrer com tanta gente e as pessoas não terem sensibilidade. São 400 mortos em 4 dias. São 400. Antigamente caía um avião, a gente passava a semana inteira, um mês inteiro falando do avião que caiu e das vítimas. Aqui em 4 dias morreram 400 pessoas, no dia de hoje morreram 700 em São Paulo. Ontem foi o maior número da história da pandemia, 1.700 mortos no Brasil. Quando é que as pessoas vão se comover com isso? Então, é preciso, eu chamo a atenção de todos. O governador não tem nenhum prazer de fechar comércio, diminui a arrecadação, aumenta o desemprego. No limite da abertura de leitos? Com esses 2 novos leitos não há mais o que abrir. Depois da Fonte Nova e depois do Metropolitano não há mais o que abrir. Em relação à vacina, governador, como é que tem essa negociação também com o governo federal para enviar novas doses aqui para a Bahia? Olha, nós estamos, é isso que eu vinha falando com o governador Dória, nós estamos finalizando os termos jurídicos com a Sputnik. Com a Pfizer, ela deu até o dia 19, a Bahia vai comprar vacina. E eu entrei na justiça e quero crer que nós teremos uma liminar favorável para comprar e aplicar a vacina. Não é razoável, não é correto.
eu diria, não é minimamente humano o que a Anvisa está fazendo com o povo brasileiro. Não é humano. Nós estamos falando de humanidade. Não é humano você estar numa guerra. É como se estivesse numa guerra, o soldado acabou de ser baleado, você vai pegar uma gase, vai pegar um produto para botar na ferida, na bala, e a Anvisa quiser, deixa eu ver a gase, se está registrada. Não, eu tenho que analisar primeiro, para depois você botar essa gase aí. Você não pode usar uma gase que a Anvisa não tenha aprovado. É mais ou menos isso, nós estamos numa guerra, está morrendo gente. Os Estados Unidos aprova a vacina, a Europa aprova a vacina, 40 países estão usando uma determinada vacina, e a Anvisa disse, não, só depois de analisar. Mas vai morrer, deixa morrer, mas só depois de analisar. Não é possível, gente, isso não é razoável, isso não é humano. É preciso ter um pouco de humanidade, é isso que nós estamos falando aqui, ter humanidade para salvar vidas humanas. Quais têm sido os desafios do interior? Para a Sputnik, já há uma previsão de quando a gente poderia receber essa vacina? Na reunião que eu tive sexta-feira com eles garantiram que entregariam, eu falei da possibilidade, num curto prazo, de uma quantidade em torno de 6 milhões, 5, 6 milhões, eles disseram que era possível, entregando por lotes. O primeiro lote já agora em março, o segundo lote em abril, e no máximo em maio chegaria a esse número de 5, 6 milhões de vacinas. Então nós temos disposição, vou pedir autorização legislativa para fazer remanejamento orçamentário para comprar as vacinas para o povo baiano. Nós precisamos vacinar pelo menos o perfil de público que ocupa as UTIs, que são pessoas acima de 60 anos. Mais ou menos tem quantos por cento? 77% dos maiores de 60 anos terminam falecendo. Então nós temos aí 77% é quem ocupa a lei de UTI, pessoas acima de 60. Então esse público a gente precisa vacinar urgente, porque aí a gente vai conter, não contém a doença, mas pelo menos contém o desespero do leito de UTI. Então se a gente conseguir avançar um pouco na vacinação das pessoas, do perfil de pessoas que ocupam o leito, a gente diminui essa pressão dos hospitais. A doença vai continuar, mas pelo menos nós não teremos esse desespero da doença. Por isso que é tão urgente a gente conseguir no curto prazo. E não adianta o Ministério fazer um cenário, só até dezembro nós temos vacina para todo mundo. Não é isso, gente, as pessoas estão morrendo hoje. Então não dá de dizer a alguém que está ferido, olha, daqui a um mês eu vou arrumar as gases, vou providenciar, curar o seu ferimento aí. Não é possível, o ferimento é hoje, nós estamos numa guerra, tem soldado ferido, tem soldado morrendo e nós precisamos salvar quem a gente puder salvar, é disso que nós estamos falando. Mas o governador, mesmo com a vacina, não é... Em todo o estado, só aqui em Salvador hoje foram pelo menos 5 em áreas diferentes da cidade. O que o senhor diria para essas pessoas que, como o senhor relatou agora há pouco, precisam trabalhar de dia para conseguir garantir o pão à noite em casa? Olha, eu diria assim, tem parte das manifestações que são legítimas, são pessoas que estão no desespero tentando sobreviver. Parte das manifestações são conduzidas por pessoas de cunho, perfil ideológico. A gente sabe quem são, tem nome, sobrenome, partido político, sabe quem são as pessoas, sabe quem estão organizando. Parte dessas pessoas são pessoas alinhadas com o discurso do presidente da República, um discurso de ódio, de raiva, insensível à vida humana perdida. E outra parte não, são pessoas que de fato estão no desespero da sobrevivência. Eu vou dizer que eu sou totalmente solidário, sei de onde eu vim, eu nasci na Liberdade, passei fome na infância, sei o que é passar fome, sei o que só é comer arroz no dia e nem ovo ter para comer, sei de tudo isso, mas eu tenho que tomar decisão. Ou eu assisto friamente pessoas morrerem por falta de ar, ou eu tento mediar e adotar medidas para tentar diminuir o número de mortes e, ao mesmo tempo, evitar que as pessoas morram de fome. Por isso que nós não estamos tomando a medida extrema, eficaz, que era fechar tudo. Nós estamos mediando com toque de recolher, com restrição de bar, com restrição de restaurantes. São lugares que geram mais contaminação, porque as pessoas se aproximam mais, expelem mais saliva e, portanto, bebem copos comuns, aí a contaminação é acelerada. Então, nós estamos sendo seletivos, eu diria cirúrgico, para restringir algumas atividades e manter a maioria das atividades abertas. As medidas podem ficar ainda mais rígidas? Eu espero que não seja necessário. É por isso meu esforço. Ontem foi o dia inteiro de reuniões, hoje também. É porque é na ponta, em cada bairro de Salvador, em cada localidade, em cada cidade, que a gente vai segurar essa avalanche contendo a contaminação. É esse o empenho que eu estou pedindo aos prefeitos que me ajudem,
que ocupe a imprensa, que monitore suas... Eles relatam muitas festas clandestinas em sítios, em fazendas. A essa altura, a mesma pessoa que às vezes vem protestar é a mesma pessoa que sábado e domingo vai fazer farra, vai encher a cara e vai fazer festa clandestina. Então, infelizmente, nós não temos a cultura e a disciplina asiática, que a Ásia se livrou desse problema. Já está com a sua economia crescendo, não perdeu praticamente vida humana nenhuma. E, infelizmente, nós somos o segundo país do mundo, o número de mortes, talvez, por essa... Eu estou muito preocupado. Que país sairá dessa crise? Eu fico me perguntando. É um país de muita gente egoísta, indiferente à dor do outro. É disso que nós precisamos refletir. Que país... Tivemos um problema aí, já já a gente volta. Atenção, o mês não chega nem na metade e a internet do seu pré já acabou. Sai dessa e vem pro pré da Oi, são 12,5 GB para você aproveitar o mês